Na alegria do Espírito Santo, nós saudamos a você que nos acompanha no programa Razões da Fé desta semana, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio 95.7 FM ou também nas redes sociais. Você que nos acompanha no primeiro horário de exibição, nas quartas-feiras, das 8 às 9 da noite, na Rádio Miriam e também nas redes sociais, YouTube e Facebook da Diocese de Caxias do Sul. Também na reprise, na Rádio Miriam Caravaggio, aos domingos, das 7 às 8 da manhã, depois das 10 às 11 da noite. No Spotify da Rádio Miriam Caravaggio, também aos domingos a partir das 9 horas da manhã. E também na TV Serra, canal 526 da NET, sempre nas segundas e terças-feiras. Nós aproveitamos e te convidamos para se inscrever no canal da Diocese de Caxias do Sul no YouTube. Basta procurar por Diocese de Caxias, ativar o sininho para receber as notificações e tudo aquilo que a gente publica todas as semanas, inclusive o próprio Razões da Fé. Nós estamos seguindo na temática do Concílio Vaticano II. Neste ano de 2025, nós celebramos 60 anos da conclusão deste que é o maior acontecimento, maior evento da Igreja no século XX. E o nosso tema, então, do programa dessa semana, Liturgia em Movimento, como celebramos após o concílio? E nós temos como nosso convidado aqui o professor Felipe Koller, e eu vou convidar um leigo, também que trabalha nesta área da liturgia, eu vou convidar que ele próprio se apresente. Bem-vindo e obrigado pela presença. Oi, Felipe, obrigado, é bom estar aqui mais uma vez. Bom, eu sou professor de teologia no Studium Theologicum, a Faculdade Claretiana de Teologia, em Curitiba, e membro da equipe de reflexão da Comissão Episcopal para a Liturgia da CNBB. Muito bem, e muito obrigado por estar aqui com a gente. E temos uma prata da casa que trabalhou aqui no Santuário de Caravaggio por alguns anos, já participou de outros Razões da Fé, o padre Josimar Romil, que é pároco da paróquia Nossa Senhora de Lourdes, em Caxias do Sul, e também está à frente da Comissão Diocesana de Liturgia. Obrigado também pela tua presença, Padre Josimar. Obrigado pelo convite e também pela acolhida. Bom estar com vocês. Muito bem. Eu começo com o professor Felipe já com uma pergunta um pouquinho polêmica, mas que permite a vocês também fazerem um ping-pong, um ir comentando também a resposta do outro e fazermos um bonito bate-papo. Por que a liturgia, professor Felipe, ela é tão amada por uns e meio que odiada por outros? Olha só, começando já colocando lenha na fogueira, né? Acho que a liturgia é a expressão mais direta da nossa vida de comunidade, né? Quando a gente pensa em participar de uma comunidade, evidentemente a primeira coisa que vem na mente é participar das celebrações litúrgicas dessa comunidade. Embora uma vida de comunidade não se esgote nas celebrações litúrgicas, né? Na prática, muitas vezes acaba acontecendo que se esgote, né? Sendo esse acontecimento da vida da comunidade tão visível, né? Tão à frente de todas as outras atividades que uma comunidade realiza, acho que ela acaba suscitando sempre muitas paixões, né? Um engajamento muito forte, muitas, às vezes também confusões a respeito daquilo que ela representa na vida de uma comunidade, e às vezes também é aquilo que faz com que as pessoas se distanciem de uma comunidade, né? Quando não, de alguma maneira, não se encontram naquela celebração, quando de alguma maneira aquela celebração, na percepção dela, já não alimenta a vida espiritual ou a vida como um todo, né? Eu penso que também, se a gente pudesse falar de uma questão de identidade, né? Se o Concílio Vaticano II é uma grande reunião da Igreja que reflete sobre ela mesma, ela reflete sobre a sua identidade. E a liturgia é uma expressão também da identidade. Então,
Eu acho que se alguém critica, ou na expressão do Felipe Padilha, né, se alguém odeia a liturgia, né, é uma crise de identidade, né? A pessoa não está se encontrando com a sua própria fé, né? E é uma expressão forte, mas às vezes é verdadeira mesmo. Porque a minha pergunta, para começar, foi justamente nessa ideia de que talvez, não sei se por tentar aplicar o concílio ou tentar fazer chegar a realidade da Sacrosanctum Concilium, daquilo que nos propôs o Vaticano II nas comunidades, então se dizia, olha, vamos botar fora, né, nós não precisamos disso, né? Tudo se tornou mais simples. Isso, e a aplicação justamente não necessariamente reflete o pensamento do concílio ou os escritos dos documentos do concílio. Exato. O período de recepção do concílio, período que a gente ainda vive, em certo sentido, né? É um período em que nem tudo aquilo que estava na sensibilidade, na mentalidade do concílio ao tomar certas decisões, nem tudo, de fato, participou desse processo de recepção, né? E muito dessa recepção foi feito de modo parcial, de modo fragmentado, de modo que não conseguia comunicar, de fato, aquilo que estava no horizonte do concílio, né? Diante disso, começando o padre Josimar e depois o professor Felipe, trazendo um pouco da realidade da nossa diocese, né? A gente, ao longo desses 91 anos de história que a diocese completou recentemente, nós, até quando fizemos o documentário ano passado dos 90 anos, a gente percebia, né? Justamente, um dos padres conciliares foi justamente Dom Benedito Zorzi, que foi nosso segundo bispo. E certamente ele também teve que fazer o processo como bispo, saindo de uma ideia que vinha de Trento e que não foi trabalhada diretamente no Concílio Vaticano I, para mudar a perspectiva para um futuro da Igreja. Então, como também a nossa região aqui também foi compreendendo as mudanças que a liturgia propôs? Às vezes com paradoxos, né? Olhando para a realidade da nossa diocese. Tantas expressões muito bonitas dos frutos do concílio, se viu e se vê. A participação das pessoas, esse sentido de pertencimento e esse desejo e essa busca de colaboração, cada um no seu serviço, na sua função, naquilo que lhe compete. Então, isto é visível. De outra parte, por isso o paradoxo, né, alguma má compreensão, talvez primeiro pelos padres, que não sei se leram os documentos do concílio e não sei se leram atentamente e muitos às vezes colocaram as suas ideias pessoais ou aquilo que estavam entendendo, mas sem refletir direito de abusos, né? Na arte, por exemplo. Tem alguma igreja que vitrais belíssimos foram talvez estivessem danificados, mas não foram restaurados, foram substituídos por outros de qualidade péssima, ou ornamentos por exemplo, o púlpito em algumas igrejas, né? Que hoje nós refletimos, ele pode ser transformado em mesa da palavra, né? Como é na paróquia de Lourdes? Isso, como é na paróquia de Lourdes, né? Simplesmente extraídos da igreja, colocados não sei aonde, ou eliminados, né? E assim os altares. Imaginemos a riqueza da igreja na nossa região com os altares belíssimos, e aí simplesmente se substituiu por uma mesa
De qualquer jeito. Então, acho que se fez muita coisa boa, mas também não se fez muita coisa boa em algumas realidades. E agora se busca valorizar de novo aquilo que era bom, restaurar, né, aquilo que contribui para que a nossa mente se eleve a Deus, né, E ao também céu. compreender isso como um valor histórico. Exato. Por exemplo, aquele altar de madeira que tem em muitas igrejas da nossa região, né, com os santos e a gente chamava altar-mor, né, e era mesmo, né. Hoje nós chamamos retábulo, né. E o altar-mor hoje é o altar onde se celebra a Eucaristia, né, o altar maior no sentido de onde é o centro, né, da liturgia. O altar também agora sendo novamente valorizado e cuidado. Então, na nossa região, algumas expressões bem positivas e outras nem tanto. Até muito pelo contrário, bem negativas da recepção do concílio, do não entendimento e agora se busca, com o auxílio da razão, refletir melhor, justamente estudando os documentos do concílio, como nós estamos fazendo agora, refletindo sobre um dos importantes documentos do concílio. Professor Felipe, como se deu um pouco dessa recepção para a igreja no Brasil? Bom, de certo modo a recepção, num primeiro momento, ela fica concentrada na questão da acolhida e tradução dos novos textos litúrgicos, né, dos textos litúrgicos revisados, reformados. E talvez esse seja um ponto que, claro, é um pouco inevitável, mas que acabou, no longo prazo, sendo um ponto fraco da recepção, né? E o último grande documento sobre a liturgia, Desiderio Desiderável, do Papa Francisco, tenta justamente preencher essa lacuna, né? Se, num primeiro momento, a grande tarefa é que tem livros litúrgicos, entre aspas, novos, revisados, reformados, sendo promulgados pela Santa Sé. E esses documentos precisam ser traduzidos, é preciso aprender a mexer com eles, é preciso aprender a usá-los nas celebrações, é preciso aprender a como que a celebração é redesenhada pelas instruções desses documentos. O processo de recepção ele fica concentrado com essas tarefas, né? Que são tarefas, obviamente, importantes, mas que elas acabam ficando num nível muito quase que superficial, né? Eu preciso mudar isso e aquilo, eu preciso aprender a usar esse livro novo. A nível de Brasil, a CNBB, as comissões responsáveis precisam fazer o trabalho de tradução, de publicação desses documentos. É um trabalho bem braçal, digamos assim, é um trabalho que consome muita energia, mas que, se a gente olha no conjunto da coisa, esses ainda são os aspectos mais externos da reforma, né? E tanto trabalho em cima desses aspectos, a gente acaba desviando o foco daquilo que está na base disso tudo, que é assimilar uma maneira de ver a liturgia, de celebrar a liturgia, que não necessariamente a gente encontra ali no texto exatamente desses novos livros litúrgicos, né? Então, o trabalho de recepção no Brasil e na maior parte do mundo, né, ele fica muito concentrado nas primeiras décadas depois do concílio, nesse trabalho muito específico de tradução e publicação dos livros, de adaptação do espaço, né, e tudo isso, trabalho inevitável, precisava ser feito, mas deixa em segundo plano a questão da formação litúrgica, entendida em sentido amplo, do aprender a celebrar, do reaprender a celebrar, né? E é isso que o Papa Francisco quis destacar com a Desiderio Desiderável, né? A necessidade desse trabalho de educação para a liturgia. E aqui eu faço mais também é uma outra pergunta um pouco polêmica, mas que acho que ela cabe muito bem. Às vezes quando a gente, e como o professor falava agora,
o trabalho de tradução, de organização dos documentos era inevitável para ter uma organização. Mas às vezes quando a gente se preocupa demais com o documento propriamente dito, a gente suplanta a grandeza da liturgia, né? Exato. Toda a discussão sobre a liturgia do Concílio Vaticano II vem desse processo, pelo menos desde o começo do século XX, que a gente chama de movimento litúrgico, né? Que tinha, num primeiro momento, o objetivo não era exatamente reformar o rito, mas era, de certa maneira, devolver a liturgia para a Assembleia, né? A liturgia tinha sido compreendida durante muito tempo como algo quase que exclusivo do clero, é o clero que realiza a liturgia, a Assembleia está ali simplesmente para estar, né? E ela não tinha nenhum tipo de participação na liturgia. As aclamações próprias da Assembleia não eram realizadas, até mesmo a comunhão era uma prática quase que em desuso, assim, muito rara na vida das pessoas, né? Teve uma época que, não sei qual que é o Papa, que lançou uma excomunhão para as pessoas que fumavam charuto durante a missa. É isso, porque tinha essa prática, assim, de durante o sermão, os homens vão lá fora fumar um cigarrinho. Isso, aí depois veio o Papa, acho que Bento XIII, e tirou a excomunhão. Aí, mas é uma... Exato, é um contexto em que as pessoas não viviam a liturgia. Não. Na melhor das hipóteses, o que se fazia na liturgia? Rezava o terço, ou se você era alfabetizado, lia um livro espiritual, enquanto a liturgia estava sendo celebrada, né? E isso, a gente olha para isso hoje com a consciência que a gente tem e percebe como isso, assim, é muito estranho, né? Porque você não está na liturgia, na celebração litúrgica, para realizar um ato privado, individual de devoção. Você está ali para celebrar a oração da igreja, que é essencialmente comunitária, eclesial, né? Você está ali para celebrar, né? E celebrar não é simplesmente uma oração interna, interior, mas é algo que se faz com tudo aquilo que a gente é, com o nosso corpo, com os nossos gestos, com a nossa voz, e com a nossa dimensão comunitária, como membros de uma assembleia, né? Enfim, a liturgia era muito alheia da vida, da participação da assembleia. O movimento litúrgico queria, num primeiro momento, aos poucos, devolver a liturgia para a Assembleia, ensinar a participar da liturgia. Isso não sem polêmica na época também, né? A gente tem testemunhos, assim, de que mesmo no Brasil, quando se começam a publicar missais pequenos traduzidos para que a Assembleia começasse a acompanhar a liturgia em latim, né? Pelo menos, assim, se localizar no que estava acontecendo, né? Quase que ver a missa legendada, né? Ter ali a tradução no papel, né? Isso tinha atrito nas paróquias das pessoas dizendo, não, mas missal é coisa de padre. Na missa a gente reza o terço. Isso aqui está errado, não pode usar isso, né? Mas isso, pouco a pouco, acaba se tornando algo que é difundido e tudo mais, né? Isso vai abrindo caminho para o concílio. Num primeiro momento, a reforma não é algo que está assim no horizonte do movimento litúrgico, embora esteja no horizonte da igreja como um todo, porque reivindicações por reforma litúrgica são coisas que aparecem desde o século XIV, XV, né? E Pio X, que foi papa no começo do século XX, tinha almejado fazer uma reforma geral da liturgia, mas o movimento litúrgico no primeiro momento se ocupa disso, daquilo que quando a gente lê a Sacrosanctum Concilium aparece como promoção da liturgia, ou incremento da liturgia, dependendo da tradução, né? Como que a gente, de certa maneira, qualifica a ação celebrativa, né? O Papa Pio XII, acho que lançou uma encíclica, um documento, enfim, sobre a liturgia, que também acho que foi usado como, ou pelo menos um ponto importante no próprio Concílio Vaticano II. É isso, a encíclica Mediator Dei, de 1947, que é a primeira encíclica de um Papa sobre liturgia. É uma primeira recepção do trabalho que o movimento litúrgico tinha feito de aprofundar o sentido da liturgia, a teologia da liturgia. Isso entra no magistério através da Mediator Dei. E Pio XII vai retomar o projeto de Pio X de reformar a liturgia. Quando o concílio começa a discutir isso, não é uma ideia que cai do nada, assim, né, de paraquedas, né? É um projeto que está sempre indo e parando, indo e sendo engavetado, e o concílio finalmente diz, não, bora, vamos fazer isso aqui. E quando foi publicada a Sacrosanctum Concilium oficialmente?
foi o primeiro documento do concílio a ser promulgado, né? O concílio começa em 62, a primeira sessão acontece em 62, depois da primeira sessão morre João XXIII, é eleito Paulo VI decide continuar o concílio, e nessa segunda sessão, já presidido por Paulo VI, em 63, se promulga a Sacrosanto Concilium. Foi o primeiro tema, né? Imagina, quando começa o concílio, abre o concílio, João XXIII faz o discurso de abertura, a primeira votação é qual que é o primeiro tema que a gente vai tratar. E a primeira votação dá como liturgia. Vai ser o primeiro tema. Então, toda a primeira sessão foi dedicada ao tema da liturgia. Na sessão é como a gente chama a temporada de reuniões ali no concílio, né? Um mês e meio ali, que os bispos ficavam todos os dias indo na Basílica de São Pedro, tendo a assembleia conciliar, né? Tendo direito à voz e direito a voto naquilo que precisava ser decidido. E a liturgia é o primeiro tema a ser tratado, e por isso é o primeiro documento a ser promulgado, junto com o documento sobre os meios de comunicação intermirífica, é a Sacrosanto Concilium, já no segundo ano do concílio, em 63. Muito bem. A gente vai concluindo o primeiro bloco do nosso programa Razões da Fé dessa semana. Eu fiz essa pergunta justamente porque ela vai nos conduzir depois no próximo bloco. A gente recorda o patrocínio de trabalhos acústicos, sons que elevam a alma em igrejas e capelas. Conheça o nosso trabalho no Instagram, @trabalhosacústicos. Fique com a gente. Até daqui a pouquinho. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé desta semana, em que nós refletimos sobre o Concílio Vaticano II naquilo que a gente aborda sobre a liturgia. Nosso tema, liturgia em movimento, como celebramos após o concílio, e temos então como convidados o professor Felipe Koller, que é professor do Studium Teológico lá de Curitiba, e também o padre Josimar Romil, que coordena a comissão de liturgia aqui na Diocese de Caxias do Sul. Professor Felipe, nós eu concluí o primeiro bloco perguntando quando havia sido publicado justamente a Sacrosantum Concilium, que é o documento então que rege a reforma litúrgica da Igreja. Então, tu disseste que foi o primeiro documento a ser publicado. Nós temos a compreensão, que depois então foi publicado pela Lumen Gentium, lá em 64, de que a Igreja é povo de Deus. Né? Ela é corpo místico de Cristo, sim, mas ela é o povo de Deus na comunhão e na participação. Como o povo de Deus se entende na liturgia e como a liturgia abraça o povo de Deus? Isso é interessante, né? Porque se a gente para pensar, os primeiros documentos do concílio acabam influenciando os documentos que vêm depois, né? E a Lumen Gentium reforça essa identidade da Igreja a partir do batismo, a Igreja como povo de Deus, como o corpo de Cristo, como realidade comunitária em primeiro lugar, para depois dentro dessa comunidade a gente identificar ministérios específicos a serviço do corpo todo, do povo todo. E em parte, essa visão ela bebe daquilo que a Sacrosantum Concilium já falava sobre a participação ativa na liturgia, né? O movimento litúrgico, ele parte, lá no começo do século XX, exatamente dessa expressão que é do Papa Pio X. Pio X, em 1903, publica um documento sobre música litúrgica, em que ele fala que o verdadeiro espírito cristão bebe da participação ativa na celebração litúrgica, né? E essa expressão vai ser o mote, vai ser o refrão do movimento litúrgico, né? Hoje, se a gente para um pouco para pensar, participação ativa na liturgia, quando a gente aprofunda a questão, é quase uma redundância, porque a liturgia é um rito, é uma celebração. E uma celebração a gente faz como? Celebrando, participando, atuando nela, né?
mas num momento em que a liturgia era entendida simplesmente como um evento para estar presente e não ter qualquer tipo de participação, de engajamento nesse evento, era necessário falar com essas palavras, né? E a Sacrosanto Concilium vai absorver essa linguagem e vai defender a participação ativa da Assembleia na liturgia, não como uma concessão, né? A Sacrosanto Concilium é muito clara, né? Não é uma espécie de, vamos deixar os leigos fazerem alguma coisa também. É, como diz a Sacrosanto Concilium, direito e dever do povo cristão, a participação na liturgia. Porque esse povo cristão é povo sacerdotal, é nação santa, citando a primeira carta de Pedro, né? E essa noção de que nós, batizados, constituímos a igreja e a liturgia é a ação da igreja, então nós, quando nos reunimos, celebramos, a Assembleia celebra, cada ministro desempenha a sua função dentro dessa Assembleia, mas o sujeito da liturgia, como dizia o Papa Francisco, é Cristo, Igreja, ele usava um hífen, né? Cristo, hífen, Igreja. É Cristo que celebra a liturgia, mas Cristo é cabeça e corpo, é a Igreja que é corpo de Cristo. Então, é a comunidade toda que celebra. E essa concepção vai justamente influenciar a noção que aparece na Lumen Gentium de Igreja como povo de Deus. É a comunidade que celebra, mesmo não fazendo algo específico. Por exemplo, não são todos os que vão cantar ou vão ser instrumentistas, não são todos que vão ler, isso é. Não todos fazendo tudo ao mesmo tempo, mas a participação é a celebração, né? Isso que você um pouco comentou, né? A igreja reunida para celebrar essa participação, né? Sim, é que o estar na Assembleia, o ser Assembleia, já é uma ministerialidade. Uhum. Existe um ministério específico de proclamar uma leitura, de servir ao canto da comunidade, de presidir a celebração litúrgica, de servir ao altar, mas o ser Assembleia já não é uma postura passiva, já não é ser espectador. O ser Assembleia é aclamar, é escutar, é silenciar, é cantar, é se inclinar. Sentar, Exato, que não são posturas só assim, sabe, de protocolo, né? Não é como num programa de auditório em que você tem uma pessoa com uma plaquinha lá, aplausos, sente-se, levante-se, né? Mas são posturas que a gente adquire como Assembleia para manifestar a nossa fé, para entrar em relação com o mistério de Deus, e que não são um adendo, né? Não é uma coisa secundária, são a celebração em si, né? Escutar a palavra proclamada é uma postura que, no fim das contas, é muito ativa. É uma postura que não tem nada de fácil, no fim das contas. É difícil ser uma Assembleia que escuta atentamente a palavra proclamada. É necessário ter um clima muito propício para isso, e esse clima só é criado pela Assembleia como um todo, né? Penso que no início, né, nessa fase de transição, enfim, era até necessário que alguém dissesse sentados para a liturgia da palavra, ou de pé aclamemos o Santo Evangelho cantando, agora vamos fazer isso, agora vamos ouvir aquilo. Até a pessoa... Isso, mas agora, passados estes anos todos, agora não é preciso mais que alguém diga isso. Porque ao entoar o aleluia, já sabemos que vamos de pé aclamar o Evangelho, né? E assim por diante, né? Essa consciência também de que ao reintroduzir a Assembleia na celebração litúrgica, a gente está tentando fazer uma passagem em relação a uma postura que tinha durado séculos. E não é numa geração que a gente resolve isso, né? Tem muita coisa nas nossas costas sobre essa passividade, esse imobilismo que caracterizava a Assembleia, né? Perfeito. E diante disso, né? Qual o risco, e aconteceu, né, em todo esse processo, mas de
nós ou laicizarmos a liturgia demais ou clericalizarmos a liturgia demais. Então, aquilo que é próprio do ministro ordenado, um leigo querer fazer. Ou aquilo que é do leigo, o ministro ordenado querer fazer. Então, isso certamente aconteceu, mas quais são os riscos de ainda hoje nós e não darmos o devido lugar e espaço para cada um dos atores da celebração? Eu penso que talvez seja a não compreensão daquilo que se diz mistagogia. Mistagogia é condução para o mistério. Pedagogia vem de pedagogé, que é conduzir pela mão. Então, a mistagogia é como nós sermos conduzidos pela mão para o mistério da fé, para o mistério que a gente celebra. Então, se a gente não compreende que a liturgia serve para isso, para nos conduzir para o mistério, para entrar no mistério de Deus, já aqui na Terra, a gente vai fazer de qualquer jeito, e aí uma confusão, que é uma mistura das funções, e como se todos fizessem tudo. Então, o sacerdote que preside, ou enfim, aquele que vai presidir o ato ali, a assembleia, vai conduzir a assembleia. Mesmo que seja um leigo que vai conduzir a celebração da palavra. Isso, vai ajudar os outros a dar este passo. E isto não é clericalizar os leigos, nem laicizar aquilo que é próprio dos sacerdotes ou daqueles que conduzem. Enfim, eu penso que se a gente compreende bem de que as pessoas estão reunidas para rezar, para entrar no mistério, se a gente pudesse dizer assim, se a gente compreende isso, a gente vai mais facilmente se livrar do risco de banalizar ou de imaginar que cada vez tem que ter algo diferente, porque às vezes, o que vai ter de diferente na missa de hoje? Vai ser a missa de cura, de libertação? Não, nesse sentido isso também. Mas de ter que inventar modas, né, para chamar a atenção, para atrair pessoas. Não, nós não precisamos disso. Imaginemos alguém que vai para um estádio de futebol e o que vai ter de diferente hoje? O rito é sempre o mesmo, né? E nem por isso a liturgia é estática, né? Como muita gente acha. Exato. Que tudo é a mesma coisa e sempre é a mesma coisa. Acho que esse vício, né, essa obsessão por encontrar uma coisa nova para fazer, nasce de um vazio que se cria quando a gente não presta atenção àquilo que a liturgia é, quando a gente não escuta ela bem, quando a gente não entra na linguagem dela. Aí ela vai parecer de fato pobre e vai parecer que a gente precisa acrescentar alguma coisa, né, preencher uma lacuna. Porque a liturgia, de fato, nos gestos mais essenciais dela, ela tem uma certa simplicidade, né? É algo de bem elementar. Como eu disse, dando exemplo dos gestos que a gente realiza na liturgia, né? É escutar, é silenciar, é aclamar, é comer e beber, né? São gestos que ou a gente mergulha na simplicidade deles, ou a gente vai achar eles pouco e vai querer enfeitá-los com outras coisas. Exato. Né? E aí essa questão do clericalizar ou laicizar, né? É a mesma coisa, né? Quando eu acho que um leigo precisa na liturgia realizar coisas que são próprias dos ministros ordenados, eu estou partindo da premissa de que é como se os ministros ordenados tivessem uma participação mais especial, mais plena no mistério que está sendo celebrado. E a premissa não é essa. A premissa é o batismo que nos imerge a todos no mistério de Deus. Né? O que o ministro ordenado realiza é um serviço a essa comunidade que celebra. Não é uma distinção de
de honra ou de proximidade junto a Deus, né? Acho que um elemento muito importante da revelação cristã, do Novo Testamento, da novidade do Evangelho, é que o véu se rasgou e os muros que nos separaram foram, né, se desmoronaram, como diz a carta aos Efésios, né? E por isso a comunidade cristã se identifica como comunidade sacerdotal, emprestando essa linguagem do Antigo Testamento, né? Não tem mais aqueles que estão pertinho de Deus e a gente está distante. O véu foi rasgado e nós somos, pelo batismo, membros do corpo de Cristo. A gente não está só pertinho de Jesus, a 1 metro de Jesus, a 10 metros de Jesus. A gente está enxertado no seu corpo, na sua vida, né? E isso a gente expressa na liturgia com aquilo que é próprio do corpo que celebra, da comunidade que celebra, da assembleia que celebra. Aquilo que é próprio do ministério ordenado é serviço a essa comunidade que celebra, né? E é muito simples, como o professor Felipe comentou, né? Olha o gesto do silêncio, né? Até pouco tempo atrás nós... Tinha que preencher o silêncio. Isso, não pode deixar... Porque o silêncio era significado que tinha dado alguma coisa Exato, errada. aí... Você tem silêncio, opa, tá em alguém silêncio, esqueceu de fazer alguma coisa. sabe E agora a gente já vai compreendendo que é algo muito importante. É como que... Imagina o silêncio entre as leituras, né? Ou após a homilia. Deixar ecoar no coração, né? Aquilo que foi proclamado, aquilo que está sendo celebrado. Então não é faltou alguma coisa ou alguém esqueceu. Não, é de propósito. Esse silêncio é pensado, né? E qualquer pessoa que se propõe a praticar o silêncio, mesmo na oração pessoal em casa, como uma prática mesmo, né, de oração meditativa, percebe que tem algo de muito ativo nele. Não é? Na liturgia, esse silêncio, na liturgia da palavra, por exemplo, não é simplesmente prático, né? Não é faça um silêncio, senão eu não consigo escutar as leituras. É um silêncio que tem uma dimensão mistagógica, né? O Papa Francisco, no Desiderio Desiderável, fala que o silêncio na liturgia é símbolo da ação do Espírito Santo em nós. É perceber a espessura desse silêncio como a ação de Deus trabalhando de fato em nós enquanto a gente escuta a sua palavra, né? Verdade. Só para citar o Papa Francisco sobre o silêncio, ele reflete sobre isso muito bem, né? É ativo, o silêncio é bem ativo. Ele diz assim, já vou encontrar aqui, ó, isso. O silêncio litúrgico é muito mais, é o símbolo da presença e da ação do Espírito Santo que anima toda a ação celebrativa. Por isso, muitas vezes, constitui o ápice de uma sequência ritual. É por isso que somos chamados a realizar com extremo cuidado o gesto simbólico do silêncio. Nele, o Espírito nos dá forma. Enfim, só para citar um dos elementos, né, que é o silêncio, mas tem todos os outros também. E para seguir um pouco nessa levada, voltando um pouquinho atrás, nós falávamos ainda lá no primeiro bloco sobre a questão da recepção, que muita coisa foi jogada fora, eliminada, descartada. Falamos agora sobre o risco também de a gente, de um querer ter a função do outro na liturgia. Então, a gente, ao mesmo tempo que o desleixo é um problema, às vezes o rubricismo também é um problema. Qual a fórmula, ou como é que a gente pode encontrar o caminho do equilíbrio para celebrar melhor? Volto naquela questão que eu falava, né? Aprender a linguagem da liturgia, entrar na linguagem dela, né? A rubrica, a regra, a norma litúrgica nos ajuda, nos orienta o que deve ser feito naquele momento. Mas a liturgia não se realiza no cumprimento da regra, né? Tem um liturgista que usa essa comparação, né? Achar que se celebra bem simplesmente porque se cumpriram todas as regras
É como eu pegar o carro, sair dirigindo pela cidade, voltar para casa e dizer: nossa, hoje eu cumpri 100 regras de trânsito direitinho. A gente não pega o carro para cumprir regra de trânsito. A gente pega o carro para chegar em algum lugar. A regra de trânsito nos ajuda a chegar em algum lugar. E a regra da liturgia nos ajuda a respeitar a natureza dela, nos ajuda a respeitar o tipo de linguagem que ela tem. Mas sem educação para essa linguagem, que é a linguagem simbólica, é a linguagem ritual, e esse é o grande tema da Desiderio Desideravi, a gente pode obedecer às normas, a gente pode estudar teoricamente a liturgia, mas a gente ainda vai estar falando uma linguagem estranha dela, né? E uma celebração pode até seguir todas as normas e ainda não ser uma celebração plenamente viva, porque a celebração não se esgota nesse cumprimento de normas, né? Tem algo a mais ali. Esse exemplo que a gente está usando aqui, né? Liturgia da palavra, a norma é muito simples. Senta e escuta. Muito básico, assim, não tem nenhuma dificuldade, ninguém fica pensando em algum abuso litúrgico possível aqui, né? É só sentar e escutar, né? Mas a gente tem uma dificuldade em sentar e escutar. Se a gente se faz a pergunta com honestidade, a gente tem muita dificuldade em escutar. A gente não está preparado para escutar. Os nossos ouvidos estão desacostumados a escutar profundamente, a escutar atentamente, né? Tem todo um trabalho aqui de reeducação do sentido da escuta para que a gente possa celebrar bem, celebrar plenamente, né? E esse trabalho pressupõe a norma, mas ele vai muito além do cumprimento da norma. Ele é um trabalho muito mais amplo, mais integral do que o cumprimento da norma, né? É redescobrir a beleza também da liturgia, né? Não se trata nem de um rubricismo, simplesmente estético, mas nem de um desleixo, como se nós pudéssemos fazer de qualquer jeito, de qualquer forma. É esse caminho do meio que a formação litúrgica vai nos ajudando e a própria liturgia bem celebrada vai nos formando. Perfeito. Assim a gente vai concluindo o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé desta semana, lembrando o patrocínio de trabalhos acústicos, sons que elevam a alma em igrejas e capelas. Conheça o nosso trabalho no Instagram, @trabalhosacústicos. Fique com a gente, até daqui a pouquinho. Estamos de volta com o terceiro bloco do nosso programa Razões da Fé desta semana, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio, 95.7 FM, e também pelas redes sociais da nossa Diocese de Caxias do Sul. Muito obrigado a você pela audiência, pela companhia, nesse programa que nós estamos tratando sobre um dos documentos fundamentais, dos principais documentos do Concílio Vaticano II, que foi o grande acontecimento da Igreja Católica do século XX. Nós estamos aqui no estúdio da Rádio Miriam Caravaggio com o professor Felipe Koller, que é professor da Faculdade Claretiana de Teologia, chamado Studium Theologicum, em Curitiba, e também temos o padre Josimar Romil, que é o coordenador da Comissão de Liturgia aqui na Diocese de Caxias do Sul. E o nosso tema do programa de hoje, Liturgia em Movimento, como celebramos após o concílio, né, tratando diretamente da Sacrosanctum Concilium, que é um dos principais documentos, então, do Vaticano II. E essa é a pergunta agora que abre o terceiro bloco. Como nós celebramos após o concílio? Como nós celebramos após o concílio? Celebrando, né? Porque antes a Assembleia, de fato, não era convidada a se colocar nesse lugar de celebrar, né? Esse que é o principal, né? Muitas vezes, quando a gente ouve falar pela primeira vez no Concílio Vaticano II e sobre o que mudou na liturgia depois dele, a maior parte das vezes tudo é resumido a agora a missa não é mais em latim, é na nossa língua, e o padre celebra diante para o povo,
né? Como se simplesmente tivesse arredado o altar e o padre foi para o outro lado e a gente traduziu a missa, né? Mas é claro que essas são elementos significativos dentro de um contexto, muito visíveis, né? Mas nem de longe isso resume o que é que aconteceu com a liturgia nesse processo que ela passou com o Concílio Vaticano II, né? Tem outras questões aqui, né? Essa dimensão, e a dimensão central é essa. A liturgia a gente celebra, a liturgia a gente entra numa linguagem ritual, simbólica. E esse, como a gente dizia, é um desafio que a gente ainda não se deu conta o suficiente e com certeza ainda não amadureceu, né? De entrar de novo nessa linguagem, de ser reeducados para essa linguagem que passa pela educação dos sentidos, passa pela familiaridade maior com a Sagrada Escritura, porque, como diz a Sacrosanto Concilium, toda a simbologia da liturgia parte da Sagrada Escritura. Sem esse repertório que a Bíblia me proporciona, os símbolos litúrgicos, eles não me falam, né? Passa por esses vários elementos que estão numa camada bem mais profunda do que simplesmente a mudança de língua e de orientação da celebração, né? Claro que também não se pretende ver o concílio como uma ruptura, né, com aquilo que veio antes, né, mas uma expressão de continuidade. Até porque ele foi um caminho, né? Os bispos puderam responder uma carta, foram consultados sobre o que eles achavam importante discutir, né? E no que diz respeito à liturgia também, o professor Felipe falava desde o século XIV, né, que vinha se pedindo também uma reforma, enfim, o Papa Pio XII com a sua encíclica, enfim, essa busca, este desejo e também aquilo que os bispos reunidos em comunhão com o Papa, guiados pelo Espírito Santo, colocaram por escrito, né? É muito especial, né? Então essa celebração tão rica. Vamos destacar agora, por exemplo, a questão da palavra de Deus, né? O aumento dos textos bíblicos na liturgia, e não é só na missa, né? Em todos os sacramentos, a proclamação da palavra no ritual do batismo, no ritual do matrimônio e assim por diante, e nos sacramentais, né, as exéquias, que é o sepultamento de alguém, enfim, também a proclamação da palavra. Por isso que a catequese é baseada na palavra. Também isso. Então, e se colocar a palavra de Deus, né, para que nós a ouçamos, né, e ela ecoe no nosso coração, e os gestos também. Então isso vai muito além do padre estar voltado para o povo no altar, ou da língua ser diferente do latim. Até essa linguagem que a gente usa para falar dessas mudanças mais visíveis, ela denuncia o modo como a gente recebe de modo muito parcial o concílio, né? A questão da orientação da celebração, o foco não está no fato de que agora padre e comunidade estejam face a face, né? Porque reduzir a isso seria permanecer numa visão de que a Assembleia é uma plateia, e ela precisa de um apresentador, de um animador, alguém que entretenha ela durante aquela hora toda de celebração e com todas as suas habilidades de oratória e de não sei mais que, né? O ponto não é esse, o ponto é restituir ao altar a centralidade da celebração. Isso. E presidente e assembleia todos se voltam para esse altar. O foco não é o rosto do presidente. O foco é o altar para o qual todos estão voltados. Isso. Muito importante, porque nós vemos pela internet agora, né, tantos abusos nesse sentido de sacerdotes que chamam a atenção para si mesmos pelo tempo da pregação,
por entoarem eles algumas músicas em qualquer momento, pela forma como eles fazem uma procissão com o Santíssimo Sacramento também, por modas que tentam inventar e que chamam mais atenção para eles e tiram o foco em Cristo Jesus. Então, o altar, a centralidade do altar, né? É preciso essa conversão, né? Quando se fala em conversão pastoral, além da conversão pessoal, que é fundamental, a conversão pastoral é verificarmos aquilo que não está contribuindo para que as pessoas se encontrem com Deus. E aqui acho que é algo que é algo que fecha muito, que é a questão mesmo da própria estética, né? Para nós celebrarmos, nós temos que contemplar o belo, que é o próprio Cristo, né? O próprio Deus. Como nós podemos fazer essa relação de uma liturgia em movimento e de uma liturgia que preza pelo belo, por uma estética sóbria, mas que olha para o belo? Justo. Quando a gente fala de beleza na liturgia, a gente está falando de uma coisa que é muito essencial na liturgia. Na Bento XVI, na Sacramentum Caritatis, chega a dizer que a liturgia é feita de beleza. A beleza é aquilo que constitui a liturgia. E justamente por isso, a beleza na liturgia não é o adorno, simplesmente. Não é aquilo que está ao redor dela, enfeitando, decorando. Por mais esteticamente agradável que seja essa decoração. A beleza está já nos gestos mais essenciais da liturgia, nos elementos mais essenciais dela. Né? Falar de liturgia e de estética, de arte até, é falar daquilo que constitui de fato a liturgia. A Sacrosanctum Concilium fala que a liturgia é feita de sinais sensíveis, sinais que falam aos nossos sentidos. Isso é estética, né? A estésis do grego é sensação, é percepção pelos sentidos, né? A liturgia se celebra, em primeiro lugar, com os nossos sentidos, com o nosso corpo, com a escuta, com o paladar, com a visão, com o tato, né? A liturgia passa por aí. É através do corpo, da matéria, que o mistério de Deus se apresenta para nós. Esse é o caminho da encarnação que o Papa Francisco ressalta na Desiderio Desiderável, né? A gente reconhecer que se Deus desejou se manifestar a nós na carne, como se manifestou em Jesus de Nazaré, então ele segue se manifestando a nós na carne, na concretude dos nossos sentidos, e é com esses sentidos que a liturgia trabalha. Para citar o Papa Bento XVI, naquilo que o professor Felipe já recordou, ele diz assim: a liturgia, como aliás a revelação cristã, tem uma ligação intrínseca com a beleza. É esplendor da verdade. Na liturgia brilha o mistério pascal, pelo qual o próprio Cristo nos atrai a si e chama à comunhão. A verdadeira beleza é o amor de Deus que nos foi definitivamente revelado no mistério pascal. E para concluir, a beleza não é um fator decorativo da ação litúrgica, mas seu elemento constitutivo enquanto atributo do próprio Deus e da sua revelação. Muito bem. Que bela reflexão que fizemos sobre a importância da liturgia para a vida da Igreja, povo de Deus. E assim a gente vai concluindo o programa Razões da Fé desta semana, recordando o patrocínio de trabalhos acústicos, sons que elevam a alma em igrejas e capelas. Conheça o nosso trabalho no Instagram, @trabalhosacústicos. Obrigado, professor Felipe, que está aqui na nossa Diocese de Caxias do Sul. Obrigado, Padre Josimar, por este tempo de podermos refletir e ajudar os irmãos e irmãs que nos acompanham pelas diversas plataformas a também terem uma melhor formação para a liturgia. Até a próxima semana. Fique bem!